Resenha com livro. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse livro aqui da Thomas Nelson. Thomas Nelson que tem lançado muito livro de teologia bom. É um livro sobre teologia pastoral do Martin Bucer. É o primeiro livro dele lançado em português. Tá aí um livro bom de quase 244 páginas, mais um cadinho. Vai tratar sobre teologia pastoral. Vamos ver aqui, vamos resumir um pouquinho aqui que logo no final do livro tem um resumo do livro. Vamos ver sobre o que o livro vai tratar um pouquinho sobre cada capítulo. Em primeiro lugar, lembramos que somos verdadeiramente unidos a Cristo, de modo que somos seu corpo e, portanto, membros dele e um dos outros. Demonstramos aos irmãos na fé e todas as pessoas que vivemos em verdadeira comunhão pela palavra e pelo sacramento, bem como pela disciplina e por todo o conselho e ajuda física e espiritual. O primeiro capítulo do livro nos ensina isso. Dessa maneira, o reino de Cristo está verdadeiramente entre nós, e Ele mesmo nos guia e rege para a vida eterna até o fim dos tempos. Isso é demonstrado no segundo capítulo, que o Senhor nos quer dar servos verdadeiros e fiéis, os quais atuarão vigorosamente entre nós em prol do nosso novo nascimento e de nosso aperfeiçoamento diário, a fim de que seu reino cresça e se fortaleça. É isso que relata o terceiro capítulo. A obra da nossa salvação deve ser levada adiante por meio desses servos com toda propriedade. Para tanto, o Senhor os incumbe e lhes ordena realizar da melhor maneira toda a obra da nossa salvação, segundo todas as necessidades e todas as variáveis desse serviço. Assim, a comunidade receberá por meio deles todo o conselho espiritual e material, de modo que ninguém venha a sofrer necessidade no corpo e na alma. E, para que ambos os serviços, tanto espiritual como material, possam ser realizados frutificamente, o Senhor também proporciona que os servos tenham entre si a devida ordem, supervisão e regulamentação. Assim, nenhum detalhe é esquecido, mas tudo é realizado para o bem da igreja e da casa do Eterno de Deus. Isso está exposto no quarto capítulo. Também servimos ao Senhor com a fidelidade ao elegermos seus servos. Eles devem ser escolhidos em eleição ordinária e instituídos levando em conta todos os detalhes e as diferenças. Devem ser eleitos os que são conhecidos e amados por todos. Eles devem ser hábeis e dedicados ao serviço e à verdadeira cura da alma. É isso que o quinto capítulo relata. A partir desse pressuposto, a parte que eu acho importante do livro, quero chegar aqui e quero ler. Esse capítulo, para mim, eu acho muito importante. A partir desse pressuposto, as 5 obras da cura da alma poderão ser bem exercidas. Em outras palavras, que se procure e se encontre todas as ovelhas perdidas, que se reconduzem as desviadas, que se curem as feridas, que se fortaleçam as enfermas, e se protejam e apacentam bem as saudáveis. As diferenças entre as ovelhas de Cristo e do serviço de cura da alma são explicadas no sexto capítulo. De toda a comunidade de Cristo, especialmente seus líderes, são os principais curadores da alma. Será? Será que esses líderes da igreja brasileira têm sido curador de alma? Ou só quer devorar a lã das ovelhas? Complicado, mas vamos lá. Eles devem empregar toda a dedicação e todo o empenho às ovelhas de Cristo. Ou seja, os eleitos de Cristo que ainda não o conhecem, ainda não estão no aprisco, devem vir as suas ovelhas e a sua comunhão, vivendo em obediência ao Evangelho. Isso é que ensina o sétimo capítulo. Assim, os curadores da alma também ajudarão cada um segundo a sua vocação, e a reconduzir as ovelhas desviadas, às quais foram seduzidas pela extravagância carnal ou por seitos espirituais. Ruim é quando as seitas espirituais se acha que é servo de Cristo, né? Isso é complicado. Achando que está apacentando. Precisando ser reconduzidos à verdadeira e plena comunhão de Cristo. Disso trata o oitavo capítulo. Os presbíteros também cuidarão das ovelhas feridas, todas as pessoas que ainda continuam na comunidade, mas caírem em graves pecados e ferirem outros membros de Cristo. São resgatados pela advertência que lhes é feita em tempo, pelo salutar arrependimento e pela penitência.
Essa impõe flagelos físicos, trata e sara feridos, ou seja, conduz ao arrependimento que provém da fé e a recupera efetiva. Aí também se aplica a disciplina e a penitência ordenada pelo Senhor e praticada pelos apóstolos pais da igreja, a fim de produzir melhora. Ela também foi reinstituída e praticada por nós, como detalhadamente explicado e defendido em diversos questionamentos, que alguns levantam contra essa disciplina e penitência. Disso trata o 9º capítulo. Da mesma forma, os curadores da alma cuidam também das ovelhas fracas que continuam na igreja e também caem em pecados graves, mas são ignorantes e despreparadas na fé, no amor, na disciplina e na paciência. Enfim, estão fragilizadas em tudo e precisam ser fortalecidas na verdadeira vida cristã, bem como encorajadas sempre mais para praticar todo o bem. Disso fizemos um relato no 10º capítulo. Por fim, as ovelhas saudáveis são as que continuam na comunidade e também se portam bem de forma cristã. Não caíram em pecado algum, nem vivem desanimadas e displicentemente. Na vida cristã, precisam ser guardados de todo escândalo e apacentadas para promover todo o bem verdadeiro cristão. Enfim, não lhes pode ser omitido nenhum ensino ou advertência cristã, seja coletiva, seja individualmente. Dessa comunhão das ovelhas deverão ser excluídas aquelas que querem manchar e perturbá-la com sua vida e seus exemplos imorais. Foi isso exposto no 11º capítulo. No 12º e último capítulo, tratamos da verdadeira obediência das ovelhas à cura da alma, e aos que administram mostramos quão necessário e quão perfeito deve ser essa disciplina. Também mostramos como é possível evitar que, em vez de jugo de Cristo, sejamos imposto um jugo estranho, permanecendo tranquilamente na submissão ao Senhor por meio da obediência ao curador da alma. Ele vai deixar uma coisa aqui, num negócio escrito aqui, no final do livro, vai falar assim, ó: escrevemos apenas para a honra do Senhor e para o aperfeiçoamento de sua igreja, na qual há tanta destruição miserável no rebanho de Cristo. Recomendo a avaliação de todos os filhos de Deus, que devemos julgá-lo não por critérios mundanos, mas segundo toda a palavra de Deus. O Senhor conceda que seja muito útil para o seu reino, pois em verdade este ordenamento do Senhor e a salutar necessidade da obra da verdadeira cura da alma ainda são poucos reconhecidos. Que o Senhor os torne bem reconhecidos e amados. Amém. Por Martin Bruce, por incumbência de seus cooperadores na palavra do Senhor nas igrejas de Estrasburgo. Isso aí que vai falar aí o livro aí, né? A gente vai ver aqui no sumário aqui, né? Ele vai falar sobre o prefácio da eleição brasileira, só que isso não me interessa. No capítulo 1 fala sobre a comunhão dos cristãos. O capítulo 2, o governo de Cristo em sua igreja. Capítulo 3, como nosso Senhor Jesus exerce seu pastoreio e opera a obra da nossa salvação em sua igreja através de seus servos legítimos. Capítulo 4, como nosso Senhor Jesus tem e usa uma diversidade de servos em sua igreja. Capítulo 5, como e qual tipo de presbítero deve ser eleito e instalados pelas comunidades para liderá-las. A gente vê isso aqui, muita gente tem que estudar e ler, né? A gente vê, sai botando qualquer uma pessoa aí para ser como líder, pessoa despreparada. No capítulo 6, quais são as obras e a tarefa dos nobres, da cura da alma e dos servos da igreja no rebanho de Cristo como um todo em relação a cada indivíduo. Capítulo 7, como buscar as ovelhas perdidas. Capítulo 8, como as ovelhas desviadas devem ser resgatadas. Capítulo 9, como as ovelhas feridas e machucadas devem ser tratadas e curadas. Capítulo 10, como as ovelhas fracas devem ser fortalecidas. Capítulo 11, como as ovelhas saudáveis e fortes devem ser guardadas e pastoreadas. Capítulo 12, como as ovelhas dispersas devem ser resgatadas. Esse é o livro aí, Teologia Pastoral, Martin Bucer, da Thomas Nelson. Resenha com o livro. Se inscreva, compartilhe e deixe o like no canal. Muito obrigado.